Boa noite a todos. Meu nome é Marina Soares. Eu sou fellow de retina in vitro da Unicamp e hoje eu vou dar aula sobre abordagem da hemorragia submacular. Então, antes da gente partir para a abordagem de fato, eu vou só pincelar alguns conceitos que são fundamentais, principalmente para os residentes aí mais novos. Então, primeiro, o que seria uma hemorragia subretiniana, né? É o acúmulo de sangue entre a retina neurosensorial e o EPR. E esse acúmulo de sangue, ele é extremamente tóxico para os fotorreceptores, levando a uma perda visual grave e permanente. E ela pode ser fruto de complicações e anormalidades tanto da coroide quanto da retina. Existem várias etiologias da hemorragia subretiniana, né, e submacular, e a principal, sem dúvidas, é a membrana neovascular. E dentre as causas de membrana neovascular, a DMRI é a que está mais associada à hemorragia submacular. Mas outras causas, né, podem ser associadas, como miopia patológica, estrias angioides, ruptura de coroide, ou outras causas, né, menos comuns de membrana. Além disso, a gente deve lembrar das causas decorrentes de procedimentos cirúrgicos, entre as quais a pós-drenagem, né, do fluido subretiniano na introflexão escleral, perfuração escleral por cirurgia de estrabismo, após sutura de placa de braquiterapia ou ainda menos comumente de fotocoagulação a laser. E também pode estar associada a doenças vasculares, né, e aí a gente tem destaque para o macroaneurisma arterial e para a vasculopatia polipoidal. Bom, quais são as consequências da hemorragia submacular? Então, o sangue, como eu falei, ele é extremamente tóxico para os fotorreceptores e ele causa uma lesão irreversível a essas células num período de 24 horas. E o mecanismo do dano, ele é multifatorial, então a gente tem vários fatores que estão associados ao dano dos fotorreceptores. O primeiro deles é a própria contração do coágulo. Então, a fibrina, ela exerce uma força de cisalhamento que faz um dano no segmento externo dos fotorreceptores. Outro mecanismo é o próprio efeito tóxico do ferro. O ferro ele acaba desencadeando um estresse oxidativo, levando à apoptose dos fotorreceptores. E, por fim, o próprio efeito de barreira do sangue entre o EPR e a retina neurosensorial, bloqueando, né, aquela troca de nutrientes bidirecional entre ambos. Bom, é sabido que a hemorragia subretiniana, submacular, né, ela é bem grave, ela causa um declínio visual importante, mas não dá para a gente dizer que toda hemorragia submacular é igual. Então, a gente precisa conhecer os fatores prognósticos. Dentre os fatores prognósticos, o primeiro é a espessura, né, da hemorragia submacular, o diâmetro da hemorragia. Então, a hemorragia ela pode ser classificada em pequena, média, grande. A pequena é quando ela tem até 2 diâmetros de disco. A média é quando ela tem entre 2 diâmetros até as arcadas. Quando ela passa das arcadas, ela é considerada grande. Outro fator prognóstico é a duração da hemorragia submacular. Então, os estudos eles demonstram que após 24 horas a gente já tem dano, né, dos fotorreceptores, mas após 14 dias a gente já tem uma atrofia completa da camada nuclear externa. Então, 14 dias eles delimitam ali como um marco mais importante, né, de mau prognóstico. E além disso, o componente sub-EPR. Por quê? Porque o componente sub-EPR ele é mais difícil de deslocar após os procedimentos, como a gente vai ver. Então, por isso, ele acaba levando a uma hemorragia mais duradoura. Partindo agora para a parte mais importante da aula, né, que é o manejo da hemorragia submacular em si, é importante a gente falar primeiro que não existe algo assim muito consolidado, que diga assim, nossa, não tem divergência, não é um tema controverso, não. O manejo da hemorragia submacular é bastante controverso. E aí a gente pode adotar tanto monoterapia quanto terapias combinadas. E a escolha vai depender de múltiplos fatores, né? Então, a extensão da hemorragia, a localização, a duração, a preferência do cirurgião e também condições relacionadas ao próprio paciente. Então, por exemplo, é um paciente que ele consegue fazer posição de cabeça, ele consegue ficar em face down, ele não consegue. Então, isso tudo vai variar aí. Mas, independente da técnica de escolha, o tratamento ele deve ser precoce. Caso contrário, o paciente ele vai ter uma perda visual mais grave e irreversível. Por quê? Porque a história natural da hemorragia submacular, como eu falei, em 24 horas a gente tem perda de fotorreceptor. Mas em 7 dias, esse número de fotorreceptores ele cai bastante. E após 14, como eu falei, a gente vai ter uma atrofia completa da camada nuclear externa. Então, portanto, o deslocamento imediato da hemorragia ele é fundamental para diminuir os danos causados.
Então, são basicamente hoje a gente tem três opções para manejo da hemorragia submacular, né? O que é realizado atualmente. Mas eu não posso deixar de falar do que já foi muito empregado no passado, né, e que hoje já encontra-se em desuso. Então, falando rapidamente dessas técnicas, né, até por um quesito histórico, digamos assim, a primeira técnica que eu vou falar, uma técnica que está em desuso, como eu falei, era o emprego de uma retinectomia extensa e extração mecânica do coágulo associada à membrana neovascular. Então, uma técnica aí discreta e usada nos anos 80, 90, que hoje em dia, né, já encontra-se em desuso. Então, eu trouxe vídeos rápidos, assim, só para ilustrar mesmo. Então, aí, olha, ele tá fazendo a vitré, fez o DVP, e aí ele procede, né, com uma diatermia para fazer uma retinectomia extensa, e aí ele remove esse coágulo, né, localizado sobre a mácula, sobre o polo posterior. Uma cirurgia bastante grande, bem invasiva, coloca perflu, assenta a retina, faz o laser e coloca óleo de silicone posteriormente. E aí o resultado visual, né? Mas a gente vê que a visão não melhora muita coisa. Então, assim, essa técnica ela não é mais empregada, né? Por quê? Além dos resultados visuais insatisfatórios, né, como eu mostrei nesse exemplo do vídeo, a gente tem, nos estudos, eles demonstram incidência considerável de eventos indesejados. Então, além de neovasculação persistente, cicatriz disciforme, principalmente a presença de PVR, né, levando a descolamento de retina recorrentes. Então, é uma técnica extremamente traumática, né, já que ela emprega, além de grandes retinectomias, ela usa muitas vezes a força de cisalhamento. Então, aquela força de cisalhamento da fibrina contraindo o coágulo, acaba que a manipulação do coágulo com fórceps, com pinça, né, com vitreófago, acaba também traumatizando os fotorreceptores, e por isso ela não é empregada. E aí, a evolução, né, os pesquisadores, né, estudiosos tentaram evoluir para técnicas menos invasivas e menos traumáticas. E aí, eles começaram a tentar técnicas de drenagem do sangue por retinotomia periférica. E aí, com auxílio ou de um líquido pesado, perfluorocarbono, ou ainda TPA subretiniano, né, para liquefazer, dissolver o coágulo. Então, nesse vídeo, ele usa perfluor, né, para tentar deslocar a hemorragia subretiniana. E aí, ele emprega aqui uma retinotomia periférica, né? Então, uma técnica menos traumática, tenta drenar o sangue, sai bastante. Muitas vezes eles podem associar a massagem, tanto por dentro quanto por fora, aí na parte externa do olho, como ele faz nesse caso. E aí a gente observa a drenagem de bastante sangue pela retinotomia periférica. Então, aqui uma técnica um pouco menos traumática, né? Então, enfim, empregou retinotomias menores, a gente tem menor trauma aos fotorreceptores, principalmente se a gente usa o TPA, né, para dissolver o coágulo de fibrina, mas, em contrapartida, a gente continua tendo desvantagens, né? Os resultados visuais, eles nos estudos, eles não eram muito diferentes da técnica anterior, e muitas vezes, mesmo que eles empregassem o TPA subretiniano dentro da cirurgia, para a tentativa de drenagem mais fácil, eles observavam que a lise do coágulo exigia até Da 45 aqui. Tá vendo? Aí, é assim, ó. Ela tem mais dois, que é essa aqui, e tem essa. Nós vamos copiar isso aqui, porque essa aqui ainda vai precisar ficar. Copia aqui para mim, ó. Aqui, assim, o nome dela, ó. Pronto. Vou continuar aqui, tá? É, todo mundo ouvindo? Certinho, Marina, pode Tá bom. continuar. Perfeito. Então, além dos resultados visuais, né, não serem muito diferentes da técnica anterior, o emprego de TPA, ele exigia que o cirurgião esperasse pelo menos 45 minutos para a lise do coágulo. Então, muitas vezes não era efetivo para drenagem. E acabava que, em casos de grande hemorragia submacular, eles acabavam tendo que empregar umas retinotomias maiores, né? Ampliar a retinotomia para poder ser eficaz. Então, por isso, não era uma técnica de muito sucesso. E aí, nos anos 90, nos anos 2000, né, surgiu a possibilidade, né, de cirurgias de translocação macular, associada ou não a transplante autólogo de membrana de PR, né? Então, uma cirurgia ainda maior. Então, aqui eles provocavam descolamento de retina, né? Colocando o BSS no espaço subretiniano. Eles faziam então uma retiné
360. Daí eles mobilizavam, tiravam, né, aquele coágulo. Muitas vezes dissecavam a membrana também. Então, parecido com o que eu mostrei no primeiro vídeo. Só que aqui, quando eles vão colocar perflu para sentar a retina, eles vão fazer uma rotação aí, ó, vai aparecer? Eles rotacionam a retina para fixar a mácula em outro local, né? Outra possibilidade, que também foi tentada, né, é o transplante autólogo de EPR-BRU. Então, a mesma coisa, parecida do vídeo anterior, ele provoca o descolamento de retina, faz a retina 360, tira a membrana, ele mostra aí, e aí ele vai tirar um PET de EPR e BRU, e aí ele transloca esse PET lá para a área da região macular, né? Mas assim, o resultado dessas cirurgias tem um benefício bastante incerto, né? É muito questionável e por isso atualmente não são mais utilizadas. Bom, então o que que a gente tinha, né, até os anos 90 aí, era basicamente técnicas cirúrgicas, né, para o tratamento da hemorragia submacular. E aí, em 2004, a gente tem um ensaio clínico randomizado, né, do Submacular Surgery Trials, que basicamente foi um estudo, um ensaio clínico randomizado realizado entre 98 e 2001, que buscou analisar a hemorragia submacular grande, secundária à membrana neovascular subfoveal relacionada à DMRI. E basicamente eles queriam comparar a cirurgia submacular à observação. Então, esse estudo, ele envolveu 168 pacientes em cada braço e ele incluiu pacientes de acuidade visual de PL a 20/100. Os pacientes que eram submetidos à cirurgia, eles eram submetidos até 8 dias, né, para respeitar aquele período crítico de 14 dias que eu falei anteriormente. E o objetivo da cirurgia era remover mecanicamente o sangue, o tecido cicatricial e membrana neovascular. O uso de perfluo ou TPA ficou a critério do cirurgião. E aí, o que que ele observou, né, como resultados de 2 anos? É que não houve benefício da cirurgia macular em relação à observação. Então, não teve diferença em relação à perda, melhora ou estabilização da acuidade visual. Não teve diferença entre velocidade de leitura ou sensibilidade ao contraste entre os dois grupos. E teve um benefício, né, secundário da cirurgia em relação à observação no que diz respeito à prevenção da perda grave de visão, que é aquela perda de mais de 6 linhas. Então, no grupo da cirurgia foi 21%, enquanto na observação 36%. Mas, em compensação, o grupo da cirurgia teve um alto índice de complicações, principalmente descolamento de retina, com 16% versus 2% na observação. E por isso, esse ensaio clínico, ele concluiu como ausência de benefício da cirurgia em relação à observação. E aí caiu por terra, né, todas essas cirurgias que eram realizadas, né, como tratamento de escolha para cirurgia submacular. E aí, então, atualmente, a gente tem 3 técnicas, né, que podem ser empregadas para manejo dessa hemorragia, que são técnicas bem menos invasivas, e por isso que elas são adotadas atualmente. Então, primeiramente, só mencionando, né, citando, a gente tem a terapia anti-VEGF, que pode ser utilizada para hemorragias submaculares pequenas, até 400, 450 micras, né? Como a gente vê para tratamento de DMRI, tratamento de polipoidal, e aí eu não vou me ater a isso. E eu vou me ater principalmente às outras 2 técnicas, né? Descolamento pneumático e o TPA subretiniano com mobilização pneumática. Então, primeiro falando do descolamento pneumático intravítrio, ele foi descrito por Wilson Harriot em 96, e o Wilson Harriot, ele descreveu o deslocamento pneumático com gás e com TPA intravítrio. Mas atualmente é possível injetar apenas o gás expansível e mandar o paciente fazer face down. Mas é sabido que a associação com o TPA intravítrio ou com os anti-VEGFs, eles levam a uma recuperação visual mais rápida. Então aqui eu trouxe um desenho esquemático, né, para todo mundo entender como é que funciona o deslocamento pneumático. Então, basicamente, a gente tem uma hemorragia aí representada em vermelho na FOV, e a gente vai fazer uma injeção de gás intravítrio para tentar deslocar a hemorragia do centro da FOV. Falando um pouquinho do TPA, o TPA, ele é o ativador do plasminogênio tecidual recombinante. Ele tem uma atividade trombolítica
para dissolver o coágulo. Por quê? Porque ele vai ser um catalisador da transformação do plasminogênio e plasmina. E a plasmina ela vai degradar a fibrina. E a fibrina é ela que leva aquele dano dos fotorreceptores mediado pelaquela força de cisalhamento, de retração do coágulo. Então, essa vai ser uma grande vantagem do TPA, é diminuir esse dano por cisalhamento. E além disso, como ele vai ter essa atividade trombolítica, ele vai remover mais rápido a hemorragia, diminuindo por consequência aquele efeito tóxico do ferro e o efeito de barreira. A dose segura descrita nos estudos varia entre 25 a 50 microgramas, e vale ressaltar que doses maiores elas já foram demonstradas como tóxicas nos estudos, podendo levar a alterações do EPR e descolamento de retina de seroso. E o uso do TPA, ele pode ser tanto subretiniano como intravítrio. E já foi muito questionado se o uso intravítrio, ele tem uma eficácia semelhante ao uso subretiniano. Por quê? Existia-se muita dúvida se o TPA ele atravessava a retina íntegra. Por quê? Porque o peso da molécula é de 70 kilodaltons, enquanto os poros da membrana limitante externa, eles variam de 50 a 60 kilodaltons, né? Então, foi realizado já estudos experimentais em olhos de coelho e observaram que quando eles marcavam a molécula de TPA com fluoresceína, eles não observavam TPA no espaço subretiniano. Mas aí, os estudos mais atuais demonstram que pacientes com hemorragia submacular, eles têm microperfurações que acabam tornando a retina desses pacientes mais suscetível ao TPA intravítrea. Então, o que a gente sabe hoje é que os estudos demonstram que o uso do TPA subretiniano, ele tem tendência a melhores resultados, mas a diferença nos estudos não é significativa. E o uso do subretiniano está associado a mais complicações. Então, por isso, é aceitável, né, o uso tanto subretiniano como intravítrio. Agora, independente da administração intravítrea ou subretiniano, não é indicado o uso dele de forma isolada. Por quê? De forma isolada, ele não é eficaz. Histologicamente, né, anatomicamente, ele até leva a fibrinólise, decompondo o coágulo. Mas quando a gente estuda, por exemplo, eletroretinografia, a gente observa que quando os pacientes foram submetidos apenas a TPA sem deslocamento pneumático, não houve proteção da retina contra a neurodegeneração. Então, por isso, o TPA ele deve ser associado a alguma técnica de deslocamento. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um caso de um paciente que foi com hemorragia submacular extensa, documentada em exames de imagem, e aí, após deslocamento pneumático mais TPA intravítrio, ele obteve esse resultado em 1, 2 e 3 meses. Bom, então, falando aqui um pouquinho mais de deslocamento pneumático, os estudos eles descrevem um sucesso de até 70 a 90% de deslocamento do sangue subfoveal, melhorando a acuidade visual. E o deslocamento apenas por gás isolado, devido a esse dano aos fotorreceptores ser maior, a gente acaba tendo resultados visuais inferiores. Então, por isso, sempre é preferível associar TPA intravítrio. E esse estudo aqui, ele demonstra exatamente isso, então ele mostra, ele compara um grupo que realizou gás com TPA intravítrio e outros que só realizaram gás isolado. E eles observam o quê? Que a incidência de melhora da acuidade visual foi igual entre os grupos, mas a melhoria da acuidade visual foi maior no grupo que fez gás associado a TPA intravítrio, principalmente se a hemorragia ela tinha duração maior do que 14 dias, né? Que aí já fica bem crítica. Esse outro estudo, ele tentou evidenciar o benefício da associação da injeção de anti-VEGF à terapia do RTPA mais do gás. E ele observou o seguinte, que os pacientes que fizeram o esquema tríplice, né, então BEVA, RTPA e gás, eles tiveram melhor acuidade visual em 4 semanas, né, já em 4 semanas, e em 7 meses esse benefício ele se manteve. Então, aí vem o papel do anti-VEGF, né, associado, melhorando a acuidade visual desses pacientes. Nesse mesmo estudo, ele demonstra que, ele compara, né, dois pacientes, o de cima e o de baixo, com hemorragias muito parecidas, submaculares, e aí ele mostra a evolução. Então, o paciente de cima, ele fez apenas TPA com deslocamento pneumático, e aí ele foi submetido a avaliações anti-VEGF seriados, né, ao longo dos tempos. E aí, com 7 meses, o resultado está aí na foto C, né, ele desenvolveu uma fibrose subretiniana ao ponto que o paciente que fez o esquema tríplice já no início,
evoluiu de forma melhor. Então, eles pregam que talvez os pacientes evoluam com melhores acuidades visuais com o esquema tríplice. Bom, então agora passando para o TPA subretiniano com mobilização pneumática, então essa é outra forma de abordagem, né, atualmente aceita, ela foi descrita em 2001, e quando ela foi descrita fazendo TPA subretiniano, o gás empregado foi SF6, o paciente ficava de face down. Então aqui eu opa, trouxe um videozinho rápido da cirurgia também, só para ilustrar. Paciente com uma hemorragia subextensa, eles entram com uma cânula de 41, uma agulha de 41 gauges, bem fina, e aí eles injetam o TPA subretiniano e só, eles não drenam a hemorragia. Então, atualmente não se drena mais a hemorragia, fazem a troca, deixa o paciente com gás, face down. E aí ele mostra a evolução do paciente. Existe atualmente uma variação dessa técnica em que, além de colocar, que nem está esquematizado aqui, né, em rosa, que nem ele colocar anti-VEGF e TPA, eles podem ampliar a área do descolamento com BSS e eles podem colocar ar subretiniano. E aí, o objetivo desse deslocamento pneumático subretiniano é deslocar o sangue diretamente, porque vai aumentar as forças envolvidas. A gente não vai ter a transmissão de forças através da retina. Então, atualmente, há uma variação dessa técnica, que vem sido, estudada. Bom, falando então das possibilidades, né, que a gente tem, as opções terapêuticas atuais, eu não posso deixar de falar sobre o protocolo de Manchester, que foi descrito em 2022, e esse protocolo, ele basicamente quis sistematizar a abordagem do paciente com hemorragia submacular. Então, foi um estudo que se baseou em série de casos intervencionistas retrospectivos e não randomizados, que foi realizado em pacientes entre 2018 e 2020. E aí os pacientes tinham duas opções de tratamento com abordagem gradual. Então, uma abordagem inicial menos invasiva, e depois os pacientes que não evoluíam bem, eles tinham um step up para uma abordagem mais invasiva. Então, todos os pacientes que entravam no estudo com hemorragia submacular, eles entravam na etapa 1, menos invasiva, né, que era o descolamento pneumático intravítreo com gás expansível, e aí, que consistia na aplicação intravítrea de 0,3 ml de C3F8 na concentração de 100%, com TPA de 50 microgramas por 0,1 ml. E aí fazia uma paracentese de câmara anterior, fez tal por 3 a 5 dias. Os pacientes que no terceiro dia do pós-operatório, eles não evoluíam com deslocamento do coágulo, eles eram submetidos a uma segunda abordagem, né, a etapa 2, que era um procedimento um pouco mais invasivo, então submetidos à vitrectomia com TPA subretiniano. E aí, a dose do TPA seria a mesma da dose intravítrea, né, administrada com cânula de 41 graus, e o gás utilizado aqui seria SF6 a 20%, os pacientes adotavam face down por 5 dias. Bom, os critérios de inclusão do estudo. Então, foram pacientes que tinham hemorragia subretiniana de menos de 2 semanas de duração e mais de 2 diâmetros de disco envolvendo a FOV, e eles não podiam ter hemorragia vítrea associada e não podiam ter contraindicação a gás ou TPA. É importante frisar que, apesar do critério de inclusão incluir pacientes com mais de 2 diâmetros de disco, a maior parte dos pacientes desse estudo, né, 58,1%, tinham hemorragias extensas, maiores do que 10 diâmetros de disco. Bom, então o que a gente teve nesse estudo? Então, foram 31 pacientes que foram analisados. Então, esses 31 pacientes, primeira coisa com hemorragia submacular, eles foram incluídos na primeira etapa, né? Então, eles fizeram todos deslocamento pneumático intravítreo com TPA e gás expansivo. E aí, desses 31 pacientes, 24 pacientes, ou seja, 77,4%, evoluíram de forma satisfatória, com deslocamento do sangue da região macular. Agora, 7 pacientes evoluíram de forma insatisfatória. Esses 7 pacientes, então, eles foram estudados para entrar para a segunda etapa, né? Fazer o step up para a vitrectomia. 2 desses pacientes, eles foram excluídos de ir para a etapa 2, por quê? Uma porque tinha evoluído para SPL, por aumento de pressão, e a outra porque se recusou
a ser submetida à cirurgia. E aí restaram 5 pacientes que foram submetidos, então, à etapa 2 da vitrectomia. Desses 5, 3 pacientes evoluíram de forma satisfatória e 2 pacientes evoluíram de forma insatisfatória. Mas aí, quando a gente vai analisar quais os 2 pacientes que evoluíram de forma insatisfatória, a gente observa que são os pacientes que eles optaram por drenar a hemorragia subretiniana. Então, são pacientes que tinham o sangue mais liquefeito, que eles optaram por fazer uma retinotomia, e os pacientes evoluíram com complicações, então, com descolamento de retina. Bom, quando a gente observa a eficácia do protocolo, né, que foi criado, né, nesse estudo, a gente observa que foram 27 pacientes tiveram êxito, né, 27 dos 31, o que dá uma eficácia de 87,1% dessa abordagem. Quais são as considerações do protocolo? Então, ele demonstra que os principais fatores de risco para a falha do descolamento da hemorragia submacular, que levaram os pacientes a fazer uma abordagem mais agressiva, que seria a vitrectomia, são aqueles pacientes que tinham pior acuidade visual de entrada, tinham espessura, da hemorragia submacular maior, ou ainda localização mista ou sub-EPR, né? Como eu falei, é mais difícil de deslocar. Aqui só para demonstrar o que seria um sangramento misto, né? Então, esse paciente, ó, ele tinha um sangramento subretiniano na seta mais fininha e sub-EPR na seta aí mais grossa, e nesse caso ele evoluiu até bem, né? Então, houve aí uma melhora importante, mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Esse sangramento sub-EPR, ele é muitas vezes mais difícil de se deslocar, né? Então, aqui a gente observa o deslocamento pneumático. Bom, para concluir, então, quais foram as recomendações do protocolo de Manchester? Então, esse protocolo ele recomenda que para sangramentos submaculares finos e menores, de espessura até 400 a 450, pode ser utilizado anti-VEGF isolado, né, como de costume, pacientes com DMRI, polipoidal, que fazem aquele sangramento pequeno submacular. Agora, sangramentos submaculares mais extensos, eles devem ser tratados primeiro de forma precoce, sempre, tá? O mais precoce possível, lembrar da história natural, do dano aos fotorreceptores, e eles recomendam fortemente a que não sejam drenados esse sangramento, né? Já que os resultados insatisfatórios e dramáticos do estudo foram associados aos casos que eles tentaram drenar a hemorragia. E eles recomendam sempre a abordagem gradativa. Então, primeiro um procedimento menos invasivo, que seria o deslocamento pneumático intravítrio. E aí, se esse procedimento não der certo, aí passa-se para uma abordagem um pouco mais agressiva com vitreia e TPA subretiniano. E o que eles falam aqui? É que é uma abordagem gradual, então não são condutas mutuamente excludentes, né? São complementares. Então, quando você está fazendo deslocamento pneumático intravítrio, de uma forma ou outra você está auxiliando para uma etapa subsequente se necessária. Então, eles sempre mencionam essa abordagem. E eles frisam no final, né, que é importante o segmento com anti-VEGF, conforme necessidade, né? Então, o tratamento adjuvante da causa de base para diminuir a chance de recorrência, né, da hemorragia submacular e diminuir o declínio progressivo da acuidade visual. Bom, a conclusão então dessa aula, né, o que a gente observa é que não há um consenso, né, então não é algo inquestionável o tratamento da hemorragia submacular. Então tem estudos que ainda defendem cirurgia, o TPA intravítrio é a mesma coisa que subretiniano, então ainda não existe um consenso sobre a abordagem ideal. E isso acontece porque a maioria dos estudos em hemorragia submacular eles são estudos séries de casos, retrospectivos, não randomizados, que têm um N bastante limitado e por isso que tem um baixo nível de evidência. Então, de fato, são necessários ensaios prospectivos randomizados que possibilitem avaliar de fato a segurança e a eficácia, né, entre as diferentes intervenções que a gente tem no momento. Obrigada.